Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco hoje de noite. É um prazer também ter a Lília Porto conosco. A Lília é fundadora do Futuro das Coisas e vai falar hoje com a gente sobre o futuro do trabalho, né, e o que muda com a Covid-19. E aí, antes de qualquer coisa, queria, por favor, pedir para a Lília, nossa convidada de honra de hoje, se apresentar para os nossos participantes. Oi, Pedro. Pessoal, boa noite. Obrigada, Pedro, pelo convite. É uma honra para mim. E assim, a gente vai falar sobre um tema super cabeludo, super importante ao mesmo tempo, com muitos desafios para todos nós. E assim, esse desafio que a gente está enfrentando hoje vai mudar a vida da maioria das pessoas, né? A gente já está falando em repensar tudo, né? E não vai mudar tudo, né? Muda tudo, a forma de você trabalhar, a forma de você consumir produtos, enfim, a forma de você aprender, ensinar, enfim, vai mudar muita coisa. E eu, assim, preparei uma apresentação que olhasse o lado da empresa e olhasse também o lado das pessoas, dos profissionais, dos trabalhadores, né? Saber quais são os desafios, quais são as tendências. Vou trazer alguns dados, algumas estatísticas que não são tão assim amigáveis, né, para a maioria das pessoas, mas é realidade, a gente tem que enfrentar isso de frente, né? A gente vai ter que nesse período passar por várias adaptações, ajustes, né? A gente vai ver isso adiante. Juliana, você quer compartilhar a minha tela, por favor? Enquanto isso, pessoal, queria aproveitar para dizer que aqui do lado, do meu lado direito, imagino que do lado direito de todo mundo, vocês podem encontrar o painel de perguntas. Se durante a apresentação da Lili vocês tiverem qualquer dúvida, já quiserem, enfim, levantar alguma questão para ela responder, após a apresentação a gente vai ter um período justamente para perguntas e respostas e eu vou poder pegar as perguntas de vocês aqui, vou compartilhar com a Lília e a gente vai bater um papo, tudo bem? Mas não precisa esperar o final da apresentação. Se quiserem já fazer as perguntas ao longo dela, tá tudo certo também. Obrigada, Contigo, Pedro. Lília. Tá, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Então, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, o que é que muda com a Covid-19. A Covid vem aí escrevendo a sua história, vai mudar muita coisa, né? Vai ser um período histórico de aprendizagem, de mudanças, de transformação digital e de também muita resiliência e muita humildade, né? Eu sou fundadora do Futuro das Coisas, sou economista, moro num estado, que é o Ceará, que é um estado pobre, é um estado que passa por muitas dificuldades, e por ser economista, eu sempre tive esse olhar muito sensível às mudanças, né, ao desenvolvimento, à desigualdade social, desenvolvimento econômico. E uma coisa que sempre me preocupou foi o seguinte, e o futuro? O futuro é uma caixa preta, ou a gente pode criar cenários. Por ser economista, naturalmente, meu trabalho como economista é criar cenários, né, mapear tendências, enfim. Só que muita gente confunde o futuro, Black Mirror, o futuro distópico, o futuro onde a tecnologia impera em detrimento do ser humano. Não é assim que a gente vê aqui no Futuro das Coisas esse futuro. A gente vê o futuro como um ser humano desenvolvido, empoderado, né? O ser humano no centro de tudo, no centro das decisões, no centro do design, enfim. E tudo que a gente busca mapear no futuro, seja o futuro da saúde, o futuro da arquitetura, o futuro das cidades, o futuro da educação, a gente busca um olhar do futuro olhando para o presente. Ou seja, nós somos presentistas. Tá? Então, é enxergar futuros possíveis para criar presentes desejáveis. É essa a nossa missão dentro do Futuro das Coisas. E uma coisa que sempre me instigou é o seguinte, será que o futuro pode mudar o presente? É uma pergunta um pouco estranha, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, se a gente tentar responder essa pergunta usando a mecânica quântica, né? Einstein viu através do entrelaçamento das partículas que sim, que o futuro
pode modificar o presente, sim. E a gente acredita muito nisso, né? Então, assim, ele viu que, assim, que a gente é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina do tempo, né? A gente faz viagens o tempo todo. E aí, quando ele viu a questão do espaço-tempo aí, ele viu que a distinção, né, entre passado, presente e futuro é só uma ilusão. A gente usa muito isso. Buscar olhar do futuro para o presente para mudar o status quo, mudar o que existe, a realidade que existe. E aí eu vejo o futuro, não o futuro, assim, os futuristas, né, não sei se vocês devem conhecer, os futuristas geralmente vestem preto, né, e gostam muito da cor preta, negra, então assim, a gente vê o futuro, não usando a palavra, não usando pejorativamente a palavra, mas assim, eu vejo o futuro de uma forma muito otimista, muito brilhante, né, em termos do que as pessoas podem construir, né? Não é aquele futuro que a gente vê nas ficções científicas, são futuros colaborativos, criativos, construtivos, com muita participação cívica. É esse o futuro que a gente imagina. E assim, quando criei o Futuro das Coisas, eu pensei muito nisso. Eu queria o futuro visível para todos, né? E não só para alguns acadêmicos, pessoal que está envolvido em tecnologia. Não existia no Brasil na época, vai fazer 5 anos o Futuro das Coisas, não existia na época um local que reunisse todas as inovações tecnológicas, tecnologias emergentes, descobertas científicas, enfim, tudo que pudesse transportar a gente mais lá para frente, né, antecipar o que está por vir, trazer isso para cá. Não existia. Então, foi esse o objetivo. Para quê? Para que mais pessoas pudessem impactar o amanhã. Então, hoje a gente trabalha na educação, mapeamento de tendências, curadoria, que é o nosso forte, produção de conteúdos, estudos de futuro, futuro da saúde, futuro da educação, experiências, né, desenvolvimento de equipes, e assim foi se consolidando o futuro das coisas ao longo desses 5 anos. E por que a gente tem que imaginar o futuro? Né? Assim, como economista, a gente tem que, assim, estou acostumada a traçar cenários, né? Pensar o que é que vem lá na frente. E aí, quando a gente traça cenários, a gente consegue ter visões, possibilidades que permitam para a gente a criação de estratégias. Isso é mais importante do que nunca agora, nesse momento. Esse momento que a gente vai resetar tudo e, assim, qualquer decisão, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente, qualquer decisão a gente tem que pensar o seguinte, a gente primeiro tem que traçar perspectivas, cenários, futuros possíveis. E aí tem o futurista Jim Dayton, que ele diz o seguinte, que não há apenas um futuro a ser previsto, tanto que eu não falo a palavra futuro no singular, eu falo futuros, futuros desejáveis, futuros possíveis. Existem, segundo a frase do Jim Dayton, muitos futuros alternativos a serem antecipados e pré-experimentados em algum nível. A gente tem como pré-experimentar esses possíveis futuros. E aí a gente decide se a gente vai querer prosseguir esse futuro, se esse é o futuro que a gente vai persistir em cima, ou se a gente vai escolher outros futuros. E aí tem os sinais fracos, né? O nosso papel aqui no Futuro das Coisas é ficar mapeando o tempo todo quais são os sinais fracos que ainda não viraram tendências que podem impactar fortemente em negócios, em indústrias. Podem ter um grande impacto no futuro. Tanto é que a Covid nem é mais, não posso nem falar que a Covid é um sinal fraco, porque ela era altamente previsível. Segundo o Nassim Taleb, que escreveu o livro O Cisne Negro, o Covid não é um cisne negro, era um evento altamente previsível. Bill Gates já tinha previsto isso em 95, né? Lauren Garrett já tinha previsto isso foi em 2007. Então, a gente tinha esse evento dessa pandemia muito já entendida que iria acontecer isso no breve futuro, tanto é que aconteceu. Mas existem outras coisas, outros eventos que são muito sutis, que podem realmente impactar a indústria que você atua. E aí chegou a SARS-CoV-2, ou a Covid-19, como é chamado, SARS-CoV-2 ou Covid-19,
e que, mais do que nunca, mostra que nós realmente vivemos nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse vírus, ele não é seletivo, ele não quer saber se você é pobre, rico, se você mora na Europa, se você mora no Brasil, ele não respeita as fronteiras geográficas nem políticas, ele expôs a fragilidade da economia, enfim, ele está mudando tudo. Ele está escrevendo realmente, todo dia a gente descobre algo novo, alguma característica nova dessa doença. Seja pessoas abaixo de 50 anos que estão começando a ter AVC, seja atuando nos neurônios, seja a questão da proximidade, enfim, todo dia a gente descobre uma coisa nova. E esse é esse mundo que a gente está vivendo. E aí eu trago uma frase do Leon Magson, que ele diz o seguinte: Leon Magson foi um professor da Universidade de Louisiana e num discurso dele, opa, saiu aqui a minha tela, deixa eu voltar aqui. E no discurso dele, ele fala o seguinte, ele faz uma interpretação, né, da evolução das espécies de Darwin, que é o seguinte: não é a mais intelectual das espécies que sobrevive, não é a mais forte que vai sobreviver. Sobrevive a espécie que melhor se adapte e se ajuste às mudanças no ambiente em que se encontra. É isso, tá? É a capacidade da gente de adaptação, ele tem o pensamento adaptativo, tem a questão da resiliência, questão da paciência, que não é clichê, mas se você não for paciente, você vai virar paciente, de fato. E aí a gente, através dessa frase aqui, a gente pensa o seguinte: a gente realmente vai precisar, nesse momento, se adaptar. E aí, a Covid veio para mostrar que a gente vive num mundo interconectado. Então, se antes era cada pessoa por si, e as empresas pensam muito estão muito focadas em crescimento econômico, em lucro, elas não estão preocupadas com mudanças climáticas, mas sim, mudanças climáticas, por exemplo, foi apenas um exemplo que eu trouxe, vai impactar sim nas empresas. No momento em que a gente tem um prolongamento das estações, verão e tudo mais, aparecem aí chikungunya, malária, tem os refugiados, tá tendo milhões de pessoas refugiadas que estão saindo dos seus locais para ocupar outros territórios, e aí gera uma tensão, gera uma pressão sobre os empregos, as empresas. Então, assim, enfim, as empresas vão precisar, sim, olhar com mais cuidado em relação a todos esses movimentos. Vão deixar, tem que sair da sua redomazinha e pensar o seguinte: se houver uma mudança climática, isso afeta o meu negócio. A Organização Mundial do Trabalho fez esse aqui foi um dado super recente, sobre o impacto da Covid em relação aos empregos, tá? Principalmente em relação às pessoas empregadas na economia informal. 1,6 bilhões de pessoas, ou quase metade da força de trabalho global, podem ter a renda muito prejudicada devido ao declínio contínuo das horas trabalhadas. Perda estimada de 60% na renda dos trabalhadores informais no mundo, são a consequência do primeiro item. Esse dado aqui foi divulgado essa semana. Perda maciça de renda afeta 90% dos trabalhadores informais na América Latina e no Caribe, ou seja, 158 milhões de pessoas. Isso vai impactar e muito no aprofundamento da desigualdade social. Tá? Esse impacto, né, nesses trabalhadores informais vai aumentar ainda mais essa desigualdade. Aumento do trabalho informal de 36% antes da Covid vai aumentar para 90%, ou seja, as pessoas vão sair dos seus trabalhos formais e vão para a economia informal. Novamente, isso vai impactar negativamente na desigualdade social. E aí a Organização Internacional do Trabalho coloca em 4 pilares, tá? Estimular a economia, eu coloquei aqui o link para vocês, depois eu vou deixar essa apresentação para vocês.
tá? Para vocês olharem todas as referências que eu trouxe. Está aqui o Bit.ly para vocês entrarem e pesquisarem. Mas a Organização Mundial fala o seguinte do trabalho. O pilar número 1 é estimular a economia e o emprego. Tem que estimular. Ao mesmo tempo em que tem um esforço de isolamento, distanciamento social, é preciso não descolar o olhar do estímulo da economia. E aí eu quero colocar um posicionamento pessoal. Eu sou a favor da quarentena, do confinamento, do distanciamento social, do afastamento social, sim. Acho que a economia deve abrir à medida que as estatísticas, os dados comprovarem que está tendo redução, um achatamento da curva. Enquanto isso, enquanto o máximo possível de pessoas puderem ficar em casa, sei que isso aí varia entre 38%, 40%, a meta dos estados, agora, por exemplo, a gente está em lockdown, aqui no Ceará, a meta é chegar a 60%, 70%, São Paulo acho que é 60%, mas enfim, é preciso sim fazer o distanciamento social, mas é preciso também, é como o Jerry já escreveu um artigo, não existe escolha de Sofia, a gente precisa também olhar para a economia, apoiar a emprego, as empresas, o emprego, a renda, proteger os trabalhadores, né, basear no diálogo para soluções, que é o pilar número 4. Então, vocês podem aprofundar sobre isso, que foi apenas um vislumbre, tá, para vocês entenderem quais são os pilares que a Organização Mundial do Trabalho recomenda para a sociedade, para as empresas, para os cidadãos. E aí, se a gente pensar agora, quais são as profissões com maior risco de contágio da Covid? Aí tem também, tá, um estudo que foi feito, tá aí o link para vocês entrarem, mas o profissional que trabalha com os dentistas, né, com saúde bucal, eles serão os mais afetados dentro dessa pandemia. Pessoas condutores de ônibus, eles têm um médio risco. E vou já mostrar um estudo brasileiro, tá? Uma pesquisa brasileira. Essa aqui é uma pesquisa estrangeira, tá? Americana, na verdade. E aí, feita pela Rede de Informações Ocupacionais dos Estados Unidos. Mas mostra o seguinte, eu queria confrontar o que é que pensa lá fora e o que é que pensa aqui no Brasil. Mas, enfim, enfermeiras, pessoas que trabalham com saúde bucal vão ser as mais impactadas. Tá? Motoristas de ônibus, né, vão também tem um médio risco, e economistas, que é a minha profissão, tem um baixíssimo risco. Profissões com maior risco, feito pelo levantamento do Globo, com base em estudos de pesquisadores do Laboratório de Futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, altíssimo risco, 100%. Comprova lá o resultado lá dos Estados Unidos. Técnicos em saúde bucal, tá? Envolve os dentistas. Alto risco, 90% a 100%. Profissionais de saúde, principalmente quem? Os obstetras, ginecologistas e médicos. Risco considerável, cozinheiros. A gente tem que se alimentar, então, por mais que a gente esteja pedindo aí delivery, né, de comida, quem não está fazendo comida em casa, né, eu aqui na minha casa estou fazendo minha comida, mas tem horas que eu peço, claro, né, um final de semana, um delivery, um iFood, e aí vem deixar. Tem gente cozinhando, tem vendedores, tem comissários de bordo nos aviões, tem condutores de ambulância, tem agentes funerários, agentes penitenciários e 2,6 milhões de professores que, se voltarem a dar aulas, vão ter um risco de 80% a 90% de contágio. 70% de risco, motoristas de ônibus urbano e rodoviário, ciclistas, mensageiros, sejam de correios, iFood. 65% a 69% de risco, caixa de banco, operadores de caixa de supermercado, padaria, enfim, operadores de trem e metrô. 52% de risco, os jornalistas, né, que seguem atuando diariamente. Então, o pessoal lá do Estadão, Globo News, está aí nesse risco aí de 52% de pegar a Covid. E quais são as profissões com menor risco de contágio? Os escritores, com 19,3%, e artistas visuais, com 20%, eles são os que têm menos risco. Profissionais do setor de agropecuária, pesca, artes, entretenimento, mídias e ciências, engenharia e computação, são os que correm menos risco de contágio. E quais são as profissões em alta com a Covid? Né? A gente tem aí, claro, óbvio, médicos, profissionais de saúde, né? Atendimento ao cliente. Aí eu coloquei nessa caixinha azul quais são os profissionais que eu acredito, tá, que vão estar em alta. Profissionais de saúde, enfermeiros, médicos,
que trabalha em hospital, em farmacêuticos, em drogarias, pessoal da área de tecnologia, pessoal da área de marketing. Isso não é preto no branco, tá? A gente pode, qualquer profissão pode se reinventar, pode ir para um mundo que a gente chama de digital, né? Que você vive num mundo híbrido online, offline, online e físico, presencial. Mas é um panorama para vocês terem uma ideia, tá? E aí, se a gente pensar o seguinte, a McKinsey fez esse estudo, qual é a expectativa dos consumidores gastarem com produtos durante essa pandemia? Né? A McKinsey fez esse estudo e viu o seguinte, que itens de mercearia, né, de alimentação, de higiene, são os que mais vão crescer, 14%. Né? Qual vai ser a maior queda? A maior queda vai ser entretenimento fora de casa, que são esses 63% aqui. Coloquei aqui o mouse em cima dele. Tá? O que vai ter maior queda. Por quê? Porque vai estar todo mundo... Não adianta o presidente dizer que as academias vão abrir, as pessoas não vão frequentar as academias. Tá? Não vão frequentar cinema se o cinema for aberto. E quais são as tendências positivas para casa em relação ao entretenimento? A gente tem aí que o tamanho da bolha é o tamanho do mercado, tá? Mas entretenimento como livros, revistas, jornais, aí tem Netflix, tem tudo, né? Você fazer um curso online que você quer fazer, você quer se reatualizar em casa, né? Você quer estudar sobre criatividade, sobre um novo skill, uma nova habilidade que você precisa melhorar como profissional, você vai ser um mercado realmente muito grande, tá? O mercado de aprendizagem vai ser um mercado muito grande mesmo. E quais são os cenários, tá? Primeiro, a gente tem que trazer os cenários econômicos, né? Muitos economistas, futuristas e políticos e governadores, enfim, estão pensando o seguinte, que pode ser que essa recessão econômica seja semelhante à Grande Depressão de 1929 ou pior. É uma possibilidade. O Banco Mundial projeta uma queda do PIB de 4,6% na América Latina, tá? A maior desde que houve registros. E eu trouxe algumas projeções, tá? De alguns economistas, de alguns futuristas, alguns pensadores, alguns políticos, em relação ao que eles imaginam de cenários econômicos. Tá? John Allen, por exemplo, ele diz o seguinte, que a crise irá reorganizar a estrutura internacional de poder, aumentando a tensão entre os países. Isso é muito complementado com a frase de John Kinberry, que diz o seguinte, nacionalistas e antiglobalistas, e a gente conhece um monte, verão disso para defenderem os seus pontos de vista. Então, vai haver um movimento realmente nacionalista e antiglobalista, e aí o mundo capitalista vai entrar em xeque, vai estar em xeque em relação a isso, porque vai ter uma questão de suprimentos, cadeias de suprimentos. Então, se o mercado chinês não vai trazer, não vou conseguir mais comprar EPIs de lá, então, assim, eu vou ter que me reorganizar nacionalmente de alguma forma. Autoritários ou populistas serão os piores em lidar com a pandemia, tá? É uma expectativa. E a Laurie Garrett, que é a que previu que haveria, né, a Covid nos anos seguintes, há 10 anos atrás ela previu, ela diz o seguinte, que um novo estágio dramático do capitalismo global, no qual as cadeias de suprimentos são trazidas para mais perto de casa, né, para proteger contra as futuras interrupções, aquilo que eu falei. Se eu não consigo mais comprar coisas lá fora, eu vou ter que produzir nacionalmente, internamente. É por isso que nacionalistas e antiglobalistas vão reforçar os seus discursos. Só que existe um risco muito grande em relação à questão dos nacionalistas, porque quando a gente pensa o seguinte, mudanças climáticas não é uma questão minha, não é uma questão do meu país. É sim, a questão de mudanças climáticas vai impactar a sua empresa, sim. Né? Se a gente pensar em doenças, se a gente pensar em refugiados. E aí é o novo papel das empresas, né? Profissões, eu trouxe esse gráfico, a gente publicou inclusive lá no Instagram do Futuro das Coisas, e mostra aí
um dado entre relação em trabalho remoto e interação humana, né? Então, assim, é claro que aqui está trazendo funções muito, digamos, muito básicas, né? Não tem as nuances. Muita gente falou, não tem a minha profissão aí dentro desse gráfico. Isso aqui é só um panorama geral. Mas o que é importante nesse gráfico aqui? Qual é a leitura principal que a gente pode fazer? É a seguinte, é que tem muitas pessoas, por exemplo, que estão aqui no lado esquerdo, no extremo esquerdo, contadores, especialistas em operações de negócio, auxiliar de escritório, administrativo, financeiro, que poderiam estar fazendo o trabalho dentro de casa, num local seguro, sem correr risco de contaminação, estão, se a cidade delas não estiver em confinamento total, elas vão estar trabalhando. Então, assim, cabe uma análise da empresa, junto com seus colaboradores, saber o seguinte, não, essa atividade ela pode ser feita remotamente. E aí entra confiança, desde que aquele trabalho vai ser entregue, autonomia, são valores muito importantes agora nesse momento. E é o seguinte, agora com essa pandemia, as empresas vão ter que reduzir custos, vai ter que ter um corte cirúrgico em relação a custos. Então, se no momento em que elas conseguem minimizar esses custos, deixando que os seus funcionários fiquem dentro de casa, trabalhando parcialmente remotamente, há uma redução de custo? Claro que há uma redução de custo. Então, obrigatoriamente, além de ser uma forma de segurança recomendada, você trabalhar dentro de casa, isso quer dizer o seguinte, que até profissionais da área de saúde que hoje estão dentro de hospitais, alguns deles, eu vou colocar depois o bit.ly, eu esqueci de colocar, mas quando eu for mandar o PDF, eu coloco o bit.ly desse estudo. Alguns profissionais da área de saúde podem estar, não precisam estar na sala de cirurgia, se estão na parte administrativa, eles podem estar fazendo trabalho fora do hospital. O risco de contágio é menor. E assim, a gente tem que pensar o seguinte, enquanto não há vacina, a única solução agora é minimizar o máximo possível a interação social. Era do trabalho remoto. E aí a gente pode pensar o seguinte, isso aqui vai ser o novo, então, assim, não é um novo normal, né? São os novos normais. Então, vai ser um deles. Era do trabalho remoto. Tá? A realidade aumentada, o Zoom, vai ser gambiarra, usar o que a gente está fazendo aqui, mas, assim, é o que a gente tem para hoje e é o que a gente pode utilizar. Então, assim, se a gente consegue, se existe um exercício das empresas de que elas podem transferir esse trabalho para o seu colaborador, para o seu fazer em outro ambiente, que não seja na empresa e evite contágio, faça. Estamos tendo, inclusive, uma crise de liderança, tá? Seja liderança na condução de políticas do nosso país, seja crise de liderança dentro das empresas, existe isso aí, tá? A gente está vendo isso claramente nas empresas. E aí uma coisa que a gente precisa resgatar, né? A gente, inclusive, coloca aqui 2 artigos de referências, tá? Um de Harvard e outro que a gente publicou lá no Futuro das Coisas, da Sabrina. São bem completos em relação a isso, mas as empresas precisam resgatar esse compromisso inabalável com os valores essenciais, seja da sua empresa, do seu país, da sua sociedade. Mudar os objetivos de aprendizado corporativo. A empresa precisa entender o seguinte, que precisa incentivar a todos, né, a ser capazes de aprender e crescer. Né? O objetivo não é só concentrar-se nos recursos, né? Aliás, é concentrar-se nos recursos, não em competências. Então, o que a Sabrina fala, desenvolvendo mentalidades e não apenas habilidades ou competências. Explora o ecossistema de talentos e colaboradores de forma mais ampla de talentos para criar resiliência de organizações e pessoas durante esses tempos difíceis. Harvard recomenda isso. Então, é você explorar todo esse ecossistema. Será que tem alguém aqui que, nesse momento, pode, de alguma forma, ser alocado na minha equipe e eu possa conseguir ajustar? E será que tem alguém na minha equipe aqui que possa contribuir com outro setor? Ele fala aqui na questão de setores. Ele explica muito bem isso. Ou seja, a gente minimiza o desemprego, você faz um intercâmbio aí de talentos. Então, a gente precisa, de certa forma, lidar com esse tipo de... São novas realidades, muito diferentes do que a gente via antes da Covid, mas vai ser um novo normal, é um dos novos normais agora.
E aí outra coisa que as empresas precisam fazer é o seguinte, pensar, imaginar possíveis futuros, né? Existem múltiplos futuros alternativos. E aí quando você cria um plano estratégico que tem que ser dinâmico, não pode ser uma coisa fixa, rígida, você consegue tomar melhores decisões, né? Nesse tipo de contexto que a gente está vivendo, né? Que é de maior complexidade, volatilidade. Esse aqui é o Conde Futuro, ele mimetiza um olho humano, e aí ele mostra quais são os futuros possíveis, plausíveis, prováveis, preferíveis, e aí qual futuro a minha organização, a minha empresa, ou eu como profissional, eu quero perseguir. Preciso ter, tá? Quando eu imagino futuros, a coragem, a clareza, a humildade, saber o seguinte, que quando eu traço cenários, quando eu tenho a certeza, né? Eu estou certo de que algo é isso mesmo, o excesso de confiança, né? O excesso de confiança, a procrastinação, ou ter dados incompletos, isso prejudica muito uma boa tomada de decisão, né? Principalmente em tempos de crise. Então, é criar cenários e antecipar possibilidades futuras para atenuar o risco de cair nessa armadilha da confiança excessiva ou da procrastinação. Deixar passar, não, vamos deixar um pouco mais à frente e ver o que é que vai dar. E aí a gente precisa criar as empresas, isso aqui é uma abordagem para as empresas, daqui a pouco eu vou entrar na abordagem para profissionais, mas as empresas precisam criar cenários para tomar decisões em tempos de incerteza. E isso não é só, eu vou considerar um cenário de um ano. Não, eu tenho que considerar em diferentes horizontes temporais. 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quais são as incertezas mais importantes, né, para o seu negócio? O que é mais incerto? E aí você usa essas incertezas para visualizar possíveis futuros. E aí você busca, de uma forma colaborativa, preferencialmente, né, uma inteligência coletiva, buscar perspectivas diversas. Incorporar, e você traz cenários, você incorpora cenários na sua tomada de decisões. E fazer escolhas, né, e monitorar isso. Tem aí também um estudo da McKinsey, tá, uma matéria da McKinsey bem completa, tá aí o link para vocês se aprofundarem. Plano de contingência, todos nós temos que fazer, seja empresa, seja pessoa física, né? A gente tem que saber que precisa traçar um fluxo de caixa, já que a Organização Mundial do Trabalho está dizendo que vai impactar em 60% a renda das pessoas, eu preciso saber que é preciso. A gente, inclusive, tem uma aplicação lá para o Digital que mostra que a gente coloca a que ponto o coronavírus impactou a sua renda para os próximos 3 meses, 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, muita gente colocou 50 a 75%, que impactou a sua renda. Se você é, por exemplo, um cirurgião plástico, você não tem mais cirurgia plástica. O dentista, que tem um altíssimo risco, se tem uma dor de dente, algo inadiável, vai precisar atender. Adaptar a experiência do cliente em tempo de coronavírus. Quais são os pontos de contato que você, sua empresa, tem com aquele cliente? O cuidado que você vai ter, né? Você reimaginar toda essa jornada do seu cliente. Será que ela pode ser feita de forma digital? Será que com a forma digital ela pode ser mais acessível, mais prática, mais cômoda para o seu cliente? Eu posso construir times que tenham capacidade de dar resposta de forma muito ágil para as pessoas. Ou seja, é preciso adaptar a experiência do cliente nesse momento. Tem outro estudo da McKinsey, estou colocando aqui assim, recortes, tá, gente? Porque a gente só tem 40 minutos, 45, faltam só 10 minutos. Recortes aqui para vocês investigarem mais profundamente. E aí uma pergunta, o seu negócio pode ser digitalizado? E aí mostra esse estudo aqui, que tem um mato imenso, tá? Existe um mar de coisas que podem ser digitalizadas. Você, por exemplo, coloquei aqui marquei aqui azul a saúde, cuidados com saúde. É um mundo para ser digitalizado, né? Um mundo que pode ser tornado de forma mais
acessível para as pessoas, ampliar o acesso, ampliar em relação à questão financeira também. Quando você digitaliza, você também melhora o desempenho dos profissionais, isso é fato. Você facilita o acesso à informação, seja para o seu cliente, seja para a população. Quando você digitaliza, você tem um crescimento exponencial, tá? Isso aí, a gente, por exemplo, no Futuro das Coisas, a gente atua no digital, então a gente sabe que a crise impacta, claro, mas não impacta de forma profunda, porque a gente é digital. Então, a gente está meio que imune, tá, a essa crise. Por quê? Porque a gente trabalha numa plataforma digital. E redução de custos. Não tem comparação. Se eu tenho uma empresa física, um outro negócio, que eu vou ter que fechar, porque a gente não tem previsão se vai voltar em agosto, setembro. Então, se as aulas eram dadas presencialmente, vai ter que ser agora remotamente. Então, é isso, tá? Não tem comparação quando você vai para o digital. Outra previsão aqui, né? Se a gente for pensar em Harvard, recomenda que as empresas automatizem. Vou colocar esse link aqui, acabei não colocando, mas é uma das recomendações para lidar com essa pandemia. É você automatizar processos. E aí as pessoas vão perguntar, vão perder empregos, né? 133 milhões, 75 milhões de empregos vão ser extintos, né? Até 2025. Mas vão ser criados 133 milhões de novos empregos. Então, a gente tem um superávit aí de 58 milhões de novos empregos no mundo. Então, automação, até 2025, coloquei aqui. Então, a automação, ela vai realmente eliminar muitos empregos, mas vai criar novos. E assim, não tem novamente a escolha de Sofia, tem que automatizar, tem que digitalizar. Mudanças demográficas, a gente vai lidar aí com um público mais idoso nas empresas, nos negócios, no mercado consumidor. A partir de 2039 no Brasil, vai haver mais pessoas idosas do que crianças no Brasil. Até 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá acima de 65 anos. Quais são as oportunidades que eu posso criar para esse público? Pensar nisso também, né? Aqui a gente está colocando também novas oportunidades, novas lacunas de serviços que hoje não tem para esse pessoal. E aqui tem uma estatística do mundo, que vocês depois podem ver com calma. A gente vai para a economia gig, né? A gig economy, que nada mais é do que a economia do bico, né? Não no sentido pejorativo, mas assim, cada vez mais as pessoas vão se juntar para criar projetos, realizarem projetos juntas. Termina o projeto, a equipe se dissipa, vai para outra, e o que acontece? Existe um processo de aprendizagem muito importante, significativo, em cada vez que essas equipes se reúnem para abraçar um projeto. Se eu sou economista, por exemplo, e não entendo de marketing digital, vem uma pessoa que está dentro do marketing digital, ou gente que está na área de saúde, e transfere, de certa forma, esse conhecimento para mim. Então, há um enriquecimento de conhecimento dentro dessas equipes. Ou eu posso também estar trabalhando remotamente para a empresa e prestar um serviço, ou seja, a economia vai crescer, a economia gig vai crescer. As empresas vão dar mais flexibilidade em horários de trabalho. Então, a gente coloca o seguinte, que vai ter menos cargos e mais jobs, né, mais projetos, mais trabalhos. Antes, um empregador, agora, diversos empregadores e contratantes, eu posso ter eu posso trabalhar com vários jobs aí, vários projetinhos ali, que está acumulando ali a minha receita. Em vez de ser um especialista, eu vou estar trabalhando em colaboração, que é aquilo que eu falei. Então, você vai ter uma troca muito rica. Vamos para a soft economy, economia do coração, economia da confiança, economia do cuidado. As empresas vão ter... Essa economia do cuidado vai crescer muito. Então, tem um mar azul aí, um oceano azul de oportunidades para essa economia do cuidado. A gente vai pensar o seguinte, alto desempenho, não, a gente vai para o fluxo. As nossas habilidades, as nossas competências, os nossos desejos tem que colar com o que a gente quer daqui para frente. As empresas voltadas só para o lucro, não, voltadas para o propósito. Ganância ou confiança, a gente vai para a economia da confiança, o jogo do ganha-ganha, aquela coisa não há almoço grátis. Não existe na nova economia. Há sim almoço grátis, há sim trocas, entregas, sem interesse nenhum. A gente está indo para a soft economy.
Quais são os atributos de empresa dos novos normais? Tá? Resiliências em tempo difícil, isso é fato. Tá? Essas empresas precisam estar... E aí não é só empresas, as próprias cidades. A gente elaborou um estudo aí do futuro das cidades. As cidades precisam ser cada vez mais resilientes. Nós precisamos ser resilientes. Existe uma corrente aí de negativo, de dizer assim, ninguém aguenta mais essa palavra resiliência. Mas a gente precisa ter resiliência em relação ao que vem, o que a gente está enfrentando e o que virá a seguir. Velocidade de resposta, inovação. As empresas têm que inovar o tempo todo. E a gente vai já falar uma curva de inovação. Repensar o futuro, imaginar o futuro, traçar cenários, criar estratégias através desses cenários desenhados. Investimento em suas equipes de talento. Ajudá-las a aumentar a capacidade de aprender. A capacidade de aprender vai ser a capacidade mais importante que a gente pode ter daqui para frente. Eu vou já elencar aqui algumas atividades. Toda crise pode ser um recomeço. E aí a gente tem aí, daquela crise de 2008, surgiram novas empresas gigantes depois de 2008. Então, assim, possivelmente, com certeza, após essa crise, vão surgir aí mega negócios, ideias super sensacionais. Então, é um recomeço. E aí, a gente está pronto para o trabalho do futuro? Isso aqui é uma pergunta que eu faço agora para as pessoas, para os profissionais. E aí, o futuro é para quem tem capacidade de aprender. E aí, eu coloquei diante de tantas habilidades que a gente precisa cultivar, eu selecionei aqui 3, tá, que eu considero extremamente importantes, que é a resolução de problemas complexos, tá, é uma das habilidades mais importantes que eu considero para a próxima década. É a capacidade de você reconhecer o problema atrás do problema, né, e olhar uma questão sob diferentes perspectivas. E aí criar estratégias, né, para resolver esses problemas, essas situações novas, nesses cenários complexos que a gente está vivendo agora. O uso da tecnologia, o letramento digital, a tendência do mundo é essa, é a digitalização, é a desmaterialização. Não é só a gente não é saber só como operar, tá? A gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor. Eu não gosto não entendo nada de inteligência artificial, tudo bem, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento, ou ter alguém na sua equipe que entenda sobre isso, né? Sobre o uso de dados, análise de dados, é super importante. Pensamento adaptativo, né? Voltando, reforçando o que a gente viu lá atrás, né? O futuro do trabalho realmente será marcado pela volatilidade, imprevisibilidade, complexidade. Então, a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar e responder a esses momentos, né, inesperados de uma forma muito rápida, se ajustar ao que está acontecendo. E uma coisa super interessante dentro das minhas pesquisas, eu sou uma pessoa introvertida, é que esse momento agora, ele vai ser super importante para quem é introvertido. Por quê? Aí tem o link aí da matéria. Os extrovertidos, eles são naturalmente pessoas que têm uma capacidade de comunicação, né, habilidade interpessoal, fala, enfim, sabem argumentar, sabem se comunicar muito bem. Só que os introvertidos, eles têm uma capacidade maior de articular pensamento, ter uma análise pensamento mais crítico, argumentar de forma mais sucinta suas ideias, não serem tão genéricos, tão evasivos. E aí é um modo de comunicação, essa palavra escrita de texto é um modo de comunicação preferido hoje da economia dispersa. Então, por isso aqui a gente investe muito em texto, né? Nossos artigos, nossas matérias, nossos estudos de futuro das cidades, futuro da saúde, futuro da estética, é texto. A gente procura ser extremamente objetivo, mas a entrega é texto. A gente grava pouquíssimo, os vídeos que a gente grava são os vídeos para as nossas aulas. O vídeo realmente tem uma capacidade muito boa, né, de você faz assim, qualquer vídeo hoje que eu assisto, eu coloco na velocidade 1,5. Né, eu não consigo esperar tanto tempo numa fala normal hoje em dia. Então, é isso. Né, o texto, você tem uma velocidade de leitura muito maior do que você vê um vídeo. Curva de adoção da inovação. A curva de adoção da inovação representa o tempo que as pessoas demoram, né, para adotar novas tecnologias. E essa pandemia vai ser futuramente considerada o período que teve a maior aceleração, tá, na história dessa transformação digital, dessa adoção de novas tecnologias. Você pega, por exemplo,
a área de saúde. Nesse momento, a telemedicina estava num impasse. Há vários anos se seria regulamentada, não o Conselho Federal de Medicina negou. Agora, em período provisório, a telemedicina está sendo usada, a telesaúde, para os profissionais da área médica atenderem seus clientes onde eles estiverem, em casa. Né? Eu conheço vários médicos que estão atendendo via Zoom, via conferência. Então, vai ser uma curva de adoção e inovação muito acentuada. E o novo normal é o digital. Né? Então, assim, a gente é esse mundo híbrido entre o físico e o digital. Como é que a gente adapta o nosso trabalho a essa tendência digital? Quais são os cenários? Como é que a gente cria cenários, né, nesse ambiente de incerteza para que esse modo híbrido de atuação possa ser usado? Quais são as tecnologias? Quais são as ferramentas? Como é que eu posso criar uma proposta de valor para o meu cliente usando o digital e o físico? Se antes eu fazia um workshop, por exemplo, né, dentro da universidade, para uma palestra, para apresentar um estudo presencialmente, eu tenho que fazer isso agora online. Claro que quando terminar a pandemia eu vou ter que estar presente, mas existem outras formas de atuação. Né? Como é que eu consigo transformar o meu trabalho portátil, né, em qualquer lugar que eu esteja? Né? Como é que eu consigo, e mais importante, como é que eu consigo transformar um serviço que é presencial em um produto digital? E a gente está tendo aí alguns projetos em relação, por exemplo, uma universidade fazer um evento 100% presencial, um mega evento. A gente tem que transformar todo esse projeto, todo esse evento presencial dentro de um ambiente de multiplataformas digitais. Esse é o novo normal. Quais são as perspectivas futuras? Tá? A gente, bem resumido aqui, a gente vai aprender a co-criar, a fazer trabalhos colaborativos e criar soluções em rede. Tá? Essa é a perspectiva de futuro mais fantástica que a gente pode pensar daqui para frente. Cada vez mais a união das pessoas em co-criar. A gente vai ter muito menos aquela coisa da competição. Eu tenho que fazer um projeto e eu não tenho essa capacidade, eu vou ter que chamar um amigo meu, um colega que atua numa empresa que é um pouco concorrente da minha, mas ele reúne alguns talentos que eu não tenho, vão ser complementares. Então é isso, tá? E a gente tem inúmeros, né, os social labs, laboratórios de inovação para endereçar problemas de cidades. A gente vai ter um crescimento muito grande de trabalhos co-criados. A crise vai nos levar a criar economias regenerativas e não extrativas, diminuindo gaps de pobreza e desigualdade, oriundos dos modelos exploradores obcecados por dinheiro. Se a gente vai ver, nós estamos em 2020, a gente vai em 2030, talvez 2040, a gente vai olhar para trás e vai ver, puxa, a gente vivia numa economia dessa forma aqui. A gente conseguiu realmente regenerar a nossa economia. Tem um texto muito interessante do Capra, que eu vou traduzir e vou publicar no Futuro das Coisas. E aí o Jay Maxwell, futurista em tecnologia e saúde, diz o seguinte, que o novo plano global precisará ter um impulso significativo de baixo para cima. Precisamos reconhecer um novo locus de poder, e somos nós. Ninguém vai resolver isso por nós. Este é o nosso momento para realmente a gente se unir. E eu queria concluir com esse poema do Fernando Sabino, que diz o seguinte, de tudo ficaram três coisas, a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Obrigada. O meu contato está aqui, se vocês quiserem passar e-mail, olhar nossas redes sociais, trocar ideias, eu estou aqui. Obrigada, Pedro. Obrigado, Lília. Obrigadíssimo pela apresentação. Eu fiquei até aqui meio incomodado, porque como eu estava cuidando da apresentação, eu não conseguia anotar tudo que eu gostaria. Eu vou ter que rever a sua apresentação com mais calma ainda algumas vezes, assim, mas obrigado pelo presente. E eu diria que, né, a gente conversou algumas vezes antes da apresentação, você dizia que, de certa forma, passar uma visão pessimista, né? E com certeza não, assim, acho que é uma visão muito realista, que traz para a gente, acho que um senso de
não digo nem de urgência, né, mas de responsabilidade do que fazer, né? Eu acho E que é isso, a ideia é essa, Pedro. não, perfeito, porque a gente tem muita pergunta, muitas, assim, acho que falar de futuro é um assunto que mexe com as pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Você deve lidar com isso quase que diariamente. Então, tem várias perguntas super interessantes. Eu já tinha algumas coisas que eu queria compartilhar, mas até para a gente poder dar a oportunidade de ter essa conversa mais profunda com todo mundo. Eu, naturalmente, vou acabar consolidando algumas, porque alguns temas são bastante recorrentes, mas no tema que apareceu aqui, que eu achei bem interessante, eu vou usar a pergunta da Gabriele, talvez consolidando o que algumas pessoas perguntaram, que ela pergunta, quando pensamos nessa adaptação das pessoas, isso não fica mais restrito a pessoas mais privilegiadas? Como você entende, né? Como ficam as perspectivas, como ficam as maiores vítimas da desigualdade com essas mudanças, né? Como ter perspectivas positivas para esse público? Perfeito, perfeito. Como é o nome dela, Pedro? Gabriele. Perfeito, Gabriele, com certeza. No tiro a capacidade de adaptação de uma pessoa que é escolarizada, que está em casa, que tem alimentação, que tem um lar, que mora num apartamento, que tem uma, duas, três pessoas, vai ser muito diferente de uma pessoa que está numa casa de 30 metros quadrados com 8 pessoas ao mesmo tempo. Né? Agora, a capacidade de adaptação é natural da nossa espécie, é natural do ser humano. Então, a gente vai ver formas, a gente vai encontrar formas de se adaptar. É claro que quem são os mais vulneráveis nesse momento agora são as pessoas que são desprivilegiadas, né? É a classe mais baixa da nossa sociedade. São os mais desprivilegiados, são os que vão mais morrer. Né? Então, assim, a capacidade de adaptação deles é muito difícil, mas a espécie humana vai se adaptar sim. Eu acho interessante, inclusive, essa pergunta, Lili. Eu estava me recordando de um livro, um dos livros que eu mais gostei de ler no passado foi a biografia do Satya, da CEO da Microsoft. E ele falou um negócio super interessante, que vários dos locais que eles descobriram que eram locais super, super interessantes para produzir, para construir data center, são locais super inóspitos sem nenhuma universidade por perto, né? Você não tem mão de obra para isso. Se eu não me engano, esse que eu estava lendo especificamente na cidade chamada Denton, se não me engano, acho que no Texas. E ele falou um negócio super interessante. Ele falou, cara, a minha responsabilidade ali era justamente formar essas pessoas para tal, né? Então, eu acho que em todos esses estudos que você apresentou para a gente, a própria McKinsey tem falado muito disso. Upskilling e reskilling é responsabilidade cada vez mais organizacional, né? Até porque só o governo, por exemplo, não daria conta de fazer isso. Então, imagino eu que parte dessa vulnerabilidade vai ser mitigada justamente por ação, especialmente de empresas grandes, né? Que vão ter a demanda gigante de mão de obra e não dá para esperar a pipeline de talentos vir do além, né? Perfeito, Pedro. É um papel social que as empresas vão ter que assumir daqui para frente. Se elas não caírem a ficha de que precisam realmente se envolver, né, trabalhar com o desenvolvimento dos seus profissionais, não é só a questão de automação, não é só a digitalização, não é só a transformação digital, tem que pensar no ser humano, na humanização dos processos, em valorização da sua equipe, em possibilitar que elas consigam criar realmente novas mentalidades, novas competências. Esse é o papel da liderança. Perfeito. E falando no papel das organizações, tem uma pergunta da Emanuele aqui que eu achei bem interessante. Ela pergunta: as empresas não deveriam ter em seu planejamento eventuais riscos gerados por doenças contagiosas, tendo em mente que o desenvolvimento de uma nação depende basicamente de suas organizações e que em outras épocas tivemos pandemia serão semelhantes, pior do que a Covid-19. E aí acho que vale fazer um parêntese, né? Acho que, de certa forma, a gente sempre tratou gestão de risco da empresa como riscos da empresa e riscos do mundo, né? Da sociedade em geral. Talvez a nossa forma de olhar para risco mude radicalmente depois dessa crise, né? Porque as empresas estão tendo que se virar com isso. Total, Pedro, total. A forma de a gente encarar os riscos agora vão ser outros. Riscos e incertezas. Tá? As empresas vão ter que aprender realmente a criar cenários, trabalhar em questão de riscos também, trabalhar na incerteza o tempo todo. E tem duas perguntas aqui que achei interessantes, que são complementares. Deixa eu só descobrir o nome, né? Na verdade, algumas pessoas falaram disso, Luiz. Enfim, tem tanta pergunta aqui que eu estou me perdendo um pouco, mas algumas pessoas perguntarem sobre, dentro desses cenários que você vem desenhado, como você enxerga o setor de turismo e hotelaria?
talvez seja o que foi mais brutalmente afetado, né, por essa crise. Óbvio que não dá para prever muita coisa, mas o que você acha que vai acontecer com esse setor? Eu acho o seguinte, que pelo menos nos próximo ano, 1 ano e 2 anos, as pessoas não vão viajar. Eu acho que as pessoas vão fazer viagens, talvez, primeiro porque as fronteiras estão fechadas, né, interestaduais. Então, se eu, assim, claro que você pode viajar de avião, mas de carro. Então, assim, eu acho que o turismo vai ser muito interno, ou seja, se você mora em São Paulo, no Campos do Jordão, vai para, né, para cidades, viagens mais próximas. Vem tecnologias aí, realidade virtual, principalmente, de você entrar nesse mundo de forma imersiva, né, e entender como é que... Eu, por exemplo, eu sempre viajei muito, né, viajava sempre 1, 2 vezes por ano. Morro de saudade de estar viajando, de ir até a Europa, de olhar. Então, o que eu faço? Eu vou no YouTube hoje. Se eu, fico de vez em quando, assim, para dormir à noite, eu vou olhar lá quais são os vídeos das cidades. É assim, uma forma de entretenimento que eu tenho hoje. Então, assim, cada vez mais as tecnologias vão permitir essa imersão. O setor de turismo vai ter que se reinventar, pensar em, talvez, ter um papel maior de protagonismo, não só esse setor de turismo, mas todas as indústrias, serem marcas mais legislativas, né, de buscar dentro daquela, tem um hotel, tem uma pousada, essa região está sofrendo, sei lá, invasão, está tendo um processo um processo injusto, algo, como é que eu posso lutar com aquilo ali? Então, assim, é uma oportunidade também das indústrias pensar em ser mais protagonistas dentro do papel delas na sociedade, entendeu? E isso vai criando valor. Puxa, aquela empresa, aquele hotel, aquela pousada, ela está lutando, ela tem algo que ela luta, né? Algo que ela defende, ela é defensora de algo. Isso cria um valor muito forte, né, perante as pessoas. Eu acho interessante, especialmente para você falou do YouTube, um setor que eu acho super interessante, super fascinante, especialmente o crescimento dele, é o setor de jogos, né, de games, gaming eletrônicos em geral. E a maior empresa de jogos da Europa, que é uma empresa francesa chamada Ubisoft, criou a réplica em realidade virtual mais realista da Notre Dame na história. Especialmente porque na empresa que fazem jogos de computador, talvez tenha o maior talento humano em modelagem 3D, esse tipo de coisa, né? É o setor que mais utiliza esse tipo de talento. E aí um negócio que é super interessante, né, que para mim está super evidente, é que a gente vai ter um crescimento bastante considerável em ofertas de valor né, relacionadas à viagem com realidade virtual. E para mim, uma das coisas curiosas é que muito provavelmente essas soluções não vão vir de dentro do setor de turismo. Né? Por exemplo, vão vir dentro de uma Ubisoft que faz jogo de computadores, de videogame, etc. Então, até os concorrentes tendem a mudar bastante, né? Sim. E Lília, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que tem acho que é um pouco a ver com o cenário regulatório, mas a Rosani perguntou, tem algumas perguntas sobre cultura, sobre essa estrutura um pouco mais fluida das organizações, mas um ponto bem interessante que a Rosani trouxe foi o que acontece, por exemplo, se a gente passa a ter estruturas organizacionais mais fluidas, mais dispersas, com, por exemplo, mais trabalhadores temporários, como você falou, né, mais gigs, etc., a pergunta dela, eu não sei se talvez a gente tenha resposta, mas alguns prognósticos sobre o que acontece, por exemplo, com lei trabalhista, né, que é algo que no Brasil sempre foi tão forte, né, tão restritivo em vários aspectos, mas a nova estrutura de trabalho que está se desenhando talvez entre em conflito direto com isso, né? Sim, Pedro. Rosane, vai ter que mudar. Em que prazo, se curto, se médio, vai ter que se adaptar? Né? Eu acho que vai ser uma curva de aprendizado muito grande que a gente vai ter agora, né? Em leis trabalhistas, em formas de novas organizações de equipes, de pessoas, as próprias empresas, né, vão flexibilizar. Né? Você mesmo, Pedro, você deu uma aula show sobre autogestão, né? Inclusive uma pergunta que eu fiz para você, questão e juridicamente, como é que funciona isso? Né? As equipes têm tanto poder assim, como é que forma isso? A gente vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Vai ter que ser vamos ter que ser mais flexíveis, né? E aí vai ser acordos, né? Aquela questão de acordo que você fala, né? Quais são os acordos tácitos que eu faço com minha equipe,
né, que a gente tem contratualmente, enfim, aí vai ter que entrar alguma, se não tem lei trabalhista, será que eu tenho uma área jurídica que possa me ajudar, possa contribuir para mim, para eu fazer um acordo com essas equipes, com aquela profissional que pode atuar comigo, não 40 horas semanais, mas pode atuar comigo, sei lá, 5 horas por semana, enfim. A gente tem que buscar arranjos, né, acordos e, claro, tem que ser uma coisa embasada para não enfraquecer o lado do trabalhador. Mas é aquela coisa, a gente está indo para a economia gig. Economia gig é o quê? Menos cargos, mais jobs. Mais trabalhos, mais projetos. Lília, a Sandra Lago fez uma pergunta que eu achei incrível, porque tem a ver com, especialmente quando você fala das mudanças demográficas do mundo, ela pergunta o seguinte: considerando que haverá um aumento da longevidade da humanidade e que, de modo geral, são mais conservadores e têm mais dificuldades com tecnologia, e, ao mesmo tempo, temos uma transformação digital crescente, como você acha que será o futuro com esse tipo de população em sua maioria? Ela fala do pessoal mais idoso? Sim, né? Porque, por um lado, a gente tem uma tendência à digitalização. Por outro lado, a gente tem uma tendência a ter mais pessoas idosas que, de certa forma, têm mais dificuldade com digitalização. Vai ter uma curva de aprendizado mais lenta, mais difícil para essas pessoas, sim. Cabe aí aos times, às empresas, às equipes, pensar o seguinte: gente, a curva de aprendizado de uma nova tecnologia, de letramento digital, de uma pessoa que tem 50, 60, 70, a gente vê que tem gente de 75 anos cada vez mais presente nas organizações. É diferente. Por mais que tenha aquele vovozinho que entenda, que saiba, que gosta de tecnologia, a maioria vai ter dificuldade. Então, o que eu posso, como é que essa pessoa pode ter outras habilidades que eu posso utilizar, que pode me ajudar, que ela possa se sentir atuante, colaborando com aquilo ali, né? Então, assim, não posso exigir que uma pessoa, a gente vai ter que trabalhar aí, e aí não tem um risco muito grande de competição multigeracional, né? 5 gerações trabalhando na mesma empresa. Então, assim, o que a gente tem lá dentro da nossa formação, a gente fala muito sobre isso. Então, assim, o que essa geração, 50 mais, 60 mais, 70 mais, essas gerações, como é que elas podem contribuir? Não seja só, eu acho que a questão do digital é necessidade principal dos novos, tá? Da geração mais jovem, né? Sei lá, de 20 a 40 anos. Pensar nisso aí da geração mais, a gente sabe que vai ter uma dificuldade. Lília, tem outra pergunta aqui que eu achei interessante, que tem a ver com o crescimento das profissões que você apresentou. Né? Você falou de algumas que são relativamente óbvias, né? Tipo saúde. Sem dúvida, acho que a gente vai sair dessa crise com essa... Acho que o setor de saúde como um todo muito mais valorizado, mas uma pergunta que fizeram Lília, por que marketing, né? Eu, particularmente, tive uma leitura quando você falou, mas fiquei super curioso para te ouvir também. Por que marketing, na sua concepção, é uma dessas áreas que vai crescer, enfim, que vai ser mais valorizado? Eu falei mais no marketing digital, tá? A gente tem um marketing, por exemplo, marketing de guerrilha, que trabalha ações dentro de muito presenciais, né? Campanhas e ações presenciais. Eu falo mais no marketing digital, campanhas, tráfego, funis, engajamento, você fazer toda a estruturação por exemplo, de um lançamento, de um produto, de um serviço, conseguir tráfego. Esse profissional de marketing digital, e aí tem um outro estudo que a gente também postou há uns 2 meses atrás, do Fórum Econômico Mundial, que o marketing digital está entre as profissões que mais vão crescer no futuro. Né? E principalmente o marketing digital. Não é o marketing presencial é outra história. Né? Agora, que fala marketing digital, vai crescer sim. E falando aproveitando que a gente comentou, começou a pergunta sobre saúde, algumas perguntas que eu achei bem interessantes, né? Algumas pessoas estão perguntando, especialmente sobre o papel dos profissionais, dos psicólogos, psiquiatras, enfim, especialmente profissionais que trabalham com saúde mental, né? Inclusive algumas perguntas falando, gostaria de saber como vocês compreendem a questão da saúde mental nas organizações, enfim, como a saúde mental entra nesse mosaico que você desenhou de futuro? A saúde mental é importantíssima, né? Tem estudos aí dizendo o seguinte, que a gente corre um sério risco
da população que está em confinamento, né, está em ter depressão. Então, é um mal que a nossa sociedade vive, que está circundando aí o que a gente está, as pessoas que estão fazendo, que podem fazer confinamento, né, digamos hoje, 38%, 40% da população brasileira, mas a questão dos males, né, da saúde mental é importantíssimo. E assim, as empresas precisam realmente estar atentas. E nós, como pessoas, se a gente não tem condição de pagar uma consulta online com um psicólogo, com um psiquiatra, puxa, a gente tem vários grupos, várias iniciativas hoje que você troca ideias, né? Então, assim, é muito da pessoa mesmo, né? Então, assim, é claro que as empresas têm a obrigação de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, é obrigação. Mas se não faz? E se a pessoa não tem uma empresa para cuidar dela? E se eu sou um profissional autônomo? Se eu tenho que cuidar da minha saúde mental? E se eu estou mal? Então, assim, é uma coisa que eu preciso, assim, que vai muito da pessoa, acho que vai muito de esclarecimento. E aí os profissionais ligados a essa área, né, os psicólogos, têm que fazer um trabalho educativo para a população. Criem seus canais de Instagram, procurem tornar esse conhecimento, essas dicas, essas orientações mais acessíveis o máximo possível, para que as pessoas atinjam as pessoas, né? As pessoas que não estão sob as asas de uma empresa que possam cuidar delas, ou de um governo que possa cuidar delas, elas precisam de cuidado. E aí, como é que vocês ajudam essas pessoas? Perfeito. Faz todo sentido. E, Lília, tem vários, como você deve ter percebido, acho que as perguntas elas tem assuntos absolutamente diversos. Eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria só fazer. Tem mais uma pergunta aqui que eu li que achei super interessante. Se quiser fazer mais perguntas. Maravilha, Manel. Se deixar, a gente vai até tarde. Porque a gente, naturalmente, na MIT Small Review, acho que especialmente por estar ligada a uma escola de tecnologia, a gente entende, né, questões de gênero como questões super importantes a serem tratadas, né? Eu digo justamente por ser ligado a uma escola de tecnologia, por entender que o setor de tecnologia ainda de forma geral, um setor ainda com desequilíbrio de gênero muito grande. E tem uma pergunta feita pela... Nossa, vão entrando mais perguntas aqui e eu acabo me perdendo, né, em qual é que eu estava lendo. Mas tem uma pergunta aqui super interessante, achei, da Francine, que diz: Lília, eu vi muitas características femininas nessas tendências que você apontou para o futuro. Você acredita que essas mudanças sociais provocadas pelo Covid-19 terão impacto na redução da desigualdade de gênero? Total, Francine. Olha, a gente está no... Domingo passado foi o Dia das Mães, né? E aí uma pessoa que trabalha com a gente, que é colunista da gente, a Sabrina, ela escreveu uma coisa muito legal no Instagram dela, que ela fala o seguinte, que o útero materno é redondo, a terra é redonda, o abraço é redondo, e aí uma outra pessoa que trabalha com a gente disse o seguinte, que quando aquelas líderes femininas, né, dos seus países, que são as que estão mais tendo resultado positivo de enfrentamento da Covid, da pandemia, são líderes femininas. E quando elas falam na TV, elas parecem que abraçam, aquele abraço redondo. Então, nós mulheres, nós temos características peculiares nossas de maior empatia. Não que os homens não tenham, tem homens que são muito empáticos, tem homens muito sensíveis, mas naturalmente, assim, nosso código genético nos permite isso. E mais do que nunca, agora, a gente vai precisar desse amor materno, né? Desse acolhimento, dessa empatia, principalmente no papel de liderança, né? Aquele afastamento, aquela coisa, aquela visão militar, autoritária, né? Isso deixa de existir daqui para frente. As pessoas precisam criar conexão. E nós, mulheres, nós temos esse dom de criar conexão. E acho que só queria complementar com um ponto, Lília. A gente tem uma das nossas colunistas, a Daniela Botaro, que ela fala muito sobre diversidade e inclusão, inclusive ela é head de diversidade e inclusão da Oracle para a América Latina. Ela escreveu um artigo incrível, eu até esqueci de pegar o link para mandar para todo mundo aqui no chat, justamente falando disso, né, que ela tem percebido, inclusive fazendo análise dentro da própria Oracle, estudando os dados, que
um dos maiores limitantes para a presença de mulheres nas organizações, muitas vezes, é falta de flexibilidade. E no mundo onde o trabalho remoto se torna mais lugar comum, talvez a gente finalmente tenha a flexibilidade necessária para conseguir dar mais acesso, né? Então, só queria dizer que a sua visão otimista sobre isso é compartilhada por nós, enfim, pelos nossos colunistas, por muita gente, e fico bem feliz de ouvir isso. Lília, acho que tem muita coisa legal aqui, não tenho dúvida que acho que a gente vai precisar... Você pode me passar depois as perguntas, aí eu passo para vocês, eu não sei como é que é a dinâmica aí. Maravilha, vamos pensar numa lógica legal disso. Vou pedir a ajuda do nosso time para a gente conseguir endereçar isso. É um tema grande, é um tema, né, grande, eu digo, um tema super abrangente. Acho que não dá para falar de futuro do trabalho sem falar desde economia, demografia, profissões. Acho que você trouxe um caleidoscópio de lentes diferentes para a gente utilizar para olhar para esse futuro. Só queria fazer outro pequeno parêntese, né? Teve muita gente perguntando sobre trabalho remoto, como fazer isso melhor, como é que eu me comporto, como é que, enfim, teve muita coisa assim. Queria aproveitar, inclusive, né, e compartilhar alguns breves links com vocês aqui. Tem bastante conteúdo legal, só selecionei 4 artigos que eu gostei muito, mas tem muito conteúdo legal no próprio site da Matiz One Review sobre trabalho remoto. A Lili, inclusive, tem publicado bastante coisa legal sobre isso. A gente fez uma sessão, né, sobre autogestão, que naturalmente passeou super sobre trabalho remoto. Então, sugiro esses canais. Lília, se deixasse, acho que todos os nossos papos foram maravilhosos e duraram muito tempo, então, acho que se deixasse a gente ia longe. Queria te agradecer demais, demais. Obviamente, te abrir para, se você tiver qualquer tipo de colocação, acho que qualquer mensagem para a audiência, depois de todo esse banho de inspiração realista que você já nos deu, fique à vontade, por favor. Ô Pedro, é que agradeço muito, muitíssimo, uma honra estar aqui com vocês. E assim, eu busquei trazer uma visão realmente realista. Algumas vezes pode ser um pouco pessimista, mas eu acho que não é pessimista, eu acho que é realista para a gente consiga pensar mais na frente, né? Pensar o que é que a gente vai fazer. Vocês, né, do pessoal da MIT, tem muita matéria maravilhosa, né, que complementa o que eu estou dizendo, né, os artigos de vocês das revistas e tudo. Mas, assim, eu estou assim, aberta para o que vocês quiserem. Se vocês quiserem tirar dúvidas, é só mandar um e-mail para mim, entrar em contato pelas redes sociais. Eu tenho o maior prazer de conversar, né, de trocar ideias, enfim, da gente evoluir juntos, né? O momento agora é da gente se unir. Perfeito, Lília. Estamos super de acordo. Inclusive, só uma coisa, queria só pedir uma ajuda para o Juliano para compartilhar uma informação super legal que a gente tem para os participantes do nosso webinar. Enquanto isso, queria fazer mais um adendo dos N adendos que eu fiz até agora. Você falou muito, né, de que a gente precisa olhar para o futuro para conseguir construir o presente. A gente batizou o nosso webinar de "O futuro vem do futuro" justamente por isso, né? O futuro vem do futuro é a frase do nosso conselheiro Silvio Meira, que diz que se você não olhar para frente e ver o que tem lá, você não consegue construir isso hoje, né? O futuro vai vir do futuro necessariamente. Então, acho que nossos discursos estão super alinhados. Inclusive, escutem o podcast Futuro Vem do Futuro, produzido com muito carinho, e a gente tem tido conversas super legais. E só queria aproveitar para dizer que todos os participantes, né, desse webinar com a Lília tem uma oferta especial que vocês podem acessar. Enfim, é só entrar nesse link, depois vocês já recebem isso por e-mail também. Se quiserem seguir a gente nas nossas mídias, seguir o Futuro das Coisas nas mídias. Sempre, se a gente puder ser uma fonte de conteúdo relevante, confiável, inspirador e prático, assim como o que a Lília trouxe para a gente durante essa maravilhosa 1h15, vai ser ótimo, contem conosco. Lília, super, super obrigado e já estou ansioso para as nossas próximas conversas. Obrigada, Pedro. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.